Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 15 de junho. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Como é que vês o argueiro que está no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu olho? Lucas capítulo 6, versículo 41. Meta do mês: desenvolver o esquecimento das ofensas. Incompreensões? Não busque torná-las maiores através de exigências e queixas. Facilite o caminho. André Luiz, no livro Coragem. Meta do dia: buscar a luz da oração toda vez que o ressentimento e a mágoa te visitarem. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus o combate à mágoa e ao ressentimento. Elevemos os nossos corações, as nossas mentes a Jesus. Amado Mestre Jesus, mais um dia se descortina à nossa frente, trazendo oportunidades únicas para o nosso melhoramento, para a nossa transformação, para a nossa reforma íntima. Amado Mestre Jesus, que tenhamos forças, que tenhamos coragem, que tenhamos fé para vencer a nós mesmos, para deixar o amor habitar em nossos corações. Amado Mestre Jesus, queremos também agradecer pela noite que acolheu o nosso corpo físico, pela cama, pelas cobertas, por tantos outros irmãos que não tiveram essa oportunidade, que abrigaram seus corpos físicos nas calçadas, debaixo das pontes, vivendo grandes infortúnios. Que o seu amor também esteja com todos esses irmãos e que possamos, Jesus, ter a misericórdia, ter a compaixão em nossos corações para auxiliá-los. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quinta-feira, é dia de reunião administrativa em nossa casa espírita. Nós estamos fazendo essa reunião de maneira online pela plataforma Zoom. No decorrer do dia, nós encaminharemos o link da reunião. Meus amigos, queremos lembrá-los que amanhã, sexta-feira, é dia de reunião pública no Centro Espírita Allan Kardec, na cidade de Nova Monte Verde, a partir das 7 horas da noite. Queremos também lembrá-los que no sábado retomaremos as nossas atividades normais. Então, na parte da manhã, nós teremos as atividades de evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Temos também o tratamento espiritual, temos a distribuição da sopa fraterna. No final da tarde, nós teremos a Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. Então, é a oportunidade que nós temos de estudar o Espiritismo. E falar em estudar o Espiritismo, nós já estamos divulgando os próximos cursos. Então, em agosto, já está por aí, já faz o seu planejamento, já se reorganiza nas suas tarefas, para em agosto você também estudar o Espiritismo. A Escola de Estudos Espíritas acontece aos sábados, no final da tarde, início da noite. Nesse semestre, nós estamos fazendo às 4h30 da tarde.
pela Global Kardec Brasil. Então, você pode estar conosco em agosto. Então, se programe. É muito bom, tá? E ainda lembrá-los que no mês de julho nós teremos o encontro fraterno na cidade de Nova Monte Verde. São dois dias aí de estudo da doutrina espírita, de prática da doutrina espírita. Então, já vai se programando também. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Marcos capítulo 8, versículo 25. Vida estreita. Para que possamos entender a grandeza oculta do ensinamento do Cristo, é imprescindível considerações especiais no círculo de nossa própria individualidade. Já pensaste relativamente à propriedade legítima da vida? Pertencer-te-ão, de fato, os patrimônios materiais às paisagens exteriores, o teu próprio corpo? Sabes que não. O homem esclarecido está certo da transitoriedade do quadro em que se movimenta nos caminhos do mundo, reconhecendo a si mesmo como usufrutuário na casa de Deus. Nem mesmo o invólucro carnal lhe pertence em sentido absoluto. Jesus, portanto, não aludia à vida universal, criação do Pai eterno, mas à vida estreita de expressões caprichosas que o homem egoísta inventou para si próprio na terra. Tanto assim que o mestre se refere à sua vida e não à nossa vida. Enquanto a criatura deseje salvar caprichos criminosos, perderá a oportunidade de elevar-se aos domínios da sublimação espiritual. Quase sempre edificamos criações menos dignas no processo evolutivo e erigimos barreiras entre nós e a inspiração superior. A mensagem divina flui incessantemente para os nossos corações, mas numerosos companheiros estão procurando defender certas construções indesejáveis nos caminhos da viciação, do dinheiro, da sexualidade. Todavia, enquanto perdure semelhante atitude mental, é impossível que o homem se identifique com a plenitude da vida eterna. Estará comprando objetos materiais, vendendo-os nos mercados inferiores, amarrando o coração para desamarrá-lo depois em grandes padecimentos na esfera das afeições desviadas. Aguilhoado às ilusões venenosas, onde se compraz em viver temporariamente, é um seixo arestoso nas estradas terrestres. Mas quando delibera afeiçoar-se à consciência universalista de Jesus, o homem
é a estrela que conquistou as vastidões do céu. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Harmonização, da editora GEEM, capítulo Vida Estreita. Muito bem, meus amigos, nós temos aí uma comunicação de Emmanuel que nos traz reflexões muito profundas. Nós sabemos que todas as comunicações de Emmanuel, nesse tempo em que nós estamos estudando os evangelhos por Emmanuel, nós já estudamos as cartas de Paulo e começamos a estudar os evangelhos, né, de Mateus, agora estamos no evangelho de Marcos. São muito profundas as reflexões que o Emmanuel nos traz. E é importante nós percebermos como que estamos aproveitando a nossa encarnação. Se estamos priorizando as coisas materiais aqui do mundo, o interessante observar é que não é uma rejeição das coisas materiais, mas é o sentido que nós damos às coisas materiais. Porque nós precisamos das coisas materiais, senão a gente não progride. Então, a gente precisa das construções de carros, de ter uma casa um pouco melhor, de termos várias estruturas organizadas, medicamentos, alimentação, para a preservação da nossa vida. Porém, é muito importante destacarmos que essas coisas elas são importantes, mas não é a essencial. A base essencial da nossa encarnação é o Evangelho do Cristo. É o meio que utilizamos para dar de nós mesmos para os outros. Então, sempre a relação nossa dentro desse contexto em que nós habitamos é o valor que eu, José, dou para os outros. Então, sempre nós vamos estar nessa linha horizontal, no sentido do amor, do perdão, do entendimento entre as pessoas e com Deus, né? Então, a parte aqui vertical, a parte espiritual. Então, é essa relação que nós temos que construir no nosso dia a dia. Não é só uma relação egoísta de minha satisfação pessoal, mas é da minha relação divina, porque é isso que nós temos que ter no nosso coração, a relação divina. O que expandir a divindade que há em nós. E quando a gente expande a divindade, que não é só naquele sentido de beatitude, mas é no sentido de entender todo o progresso que a gente está envolvido dentro das leis divinas. Então, a gente compreendendo que nós somos seres divinos e que não estamos dentro de um processo egoísta, e aí a gente consegue perceber que as pessoas que estão ao nosso lado não são nossos concorrentes, elas são as nossas bases de sustentação dessa divindade, porque eu, descobrindo a minha divindade, eu vou descobrir a divindade alheia. E nós vamos perceber que nós viemos de um ponto só, que viemos de Deus. Aí nós vamos conseguir entender esse processo de vivência humana na Terra, que é o amor, que é o perdão, que é a fraternidade. Que o José não está aqui para tirar a vez do outro. Que o José está aqui para dar ao outro as condições também dele ser melhor. E que o outro está aqui para fazer o José melhor e não destruir o José. O dia que a gente compreender
essa dinâmica do Evangelho do Cristo, aí nós vamos ter a vida em abundância. Só fazer um parênteses. Meus amigos, vocês começaram a perceber que com o estudo do Evangelho de Marcos, o Marcos ele traz para nós essa amplidão do amor de Deus. Porque Marcos está escrevendo para o povo gentil. Marcos não viveu com Jesus, mas ele escutou Pedro falar de Jesus. Depois, porque ele é parente de Barnabé, depois ele sai com Barnabé junto com Paulo, divulgando o evangelho por todos os estrangeiros da época, nas grandes rotas que Paulo fez. Então, ele está divulgando o evangelho para os pagãos, para aqueles que não eram judeus. E essa é a dimensão, é mostrar para o outro que ele, com a sua dimensão divina, pode auxiliar um ao outro no progresso íntimo para a casa do Pai. Então, é essa a preocupação que nós temos que ter no nosso dia a dia, de viver o Evangelho junto com o outro, com a Maria, com o Francisco, com o João, com aquele que a gente ama, que a gente não ama tanto, porque nós precisamos amar. Então, aquele que a gente ama menos, a gente ir trabalhando no nosso coração para vencer as antipatias que a gente tem por aquela pessoa e também diminuir aquilo em nós que causa antipatia no outro. É isso que nós temos que trabalhar. Esse é nosso grande compromisso evangélico. Meus amigos, nós ficamos por aqui, vamos fazer a nossa prece e vamos sempre, durante o dia, buscar momentos de oração. Você está no trânsito, você está no seu ambiente de trabalho, vai receber uma pessoa irritante, desequilibrada, faz prece, peça auxílio a Jesus, que o seu anjo da guarda estará aí a seu lado, te intuindo, ajudando você a falar da maneira mais certa possível, respeitosa, porque cada um de nós é um ser maravilhoso. Cada um de nós é filho de Deus. Cada um de nós é irmão um do outro. Oremos. Graças a Deus. Como é bom, Jesus, estudar o teu evangelho. Nós colocamos em tuas mãos, Jesus, todos esses irmãos que estudam o evangelho junto conosco. Todos os dias tira um tempinho, seja dirigindo o seu veículo, seja fazendo seus afazeres domésticos, e vai ouvindo a mensagem do teu evangelho. Nós somos gratos, Jesus, por nos dar essa oportunidade de usar os meios de comunicação para divulgar a doutrina do amor, a doutrina do perdão. Ajude-nos, Jesus, a trabalhar no nosso coração o amor, a nossa reforma íntima. Que possamos, no final do dia, Jesus, avaliar a nossa tarefa e percebermos que avançamos um pouquinho no caminho do bem. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.